Olá pessoal, tudo bem? Professor Rony Kozer em mais uma videoaula. Desta feita eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a formatação do trabalho acadêmico e a gente vai falar um pouco sobre a questão metodológica, essa adequação metodológica também do trabalho acadêmico. Deixa eu já aumentar um pouquinho aqui a fonte para vocês, para que vocês consigam visualizar bem aí no seu computador ou dispositivo móvel. Eu estou usando aqui, pessoal, dois trabalhos que estão em construção, ok? Eu tenho esse aqui intitulado Dificuldades para o Ensino de Artes no Ensino Médio e Caminhos Possíveis para Sua Superação, ou seja, a superação dessas dificuldades. Eu tenho um outro trabalho, esse primeiro trabalho que eu acabei de mencionar, ele está sendo produzido por duas alunas, duas orientandas minhas, que gentilmente me cederam aí o trabalho para fazer aqui essa videoaula e gravar essas orientações. Elas são alunas do curso de licenciatura em artes visuais. E esse segundo trabalho, ele foi gentilmente cedido também, foi me autorizado pela autora do curso de... Ela é aluna no curso de bacharelado em teologia, tá? Lá do Centro de Ensino Superior Fabra, nossa querida Faculdade Fabra, onde eu trabalho, e ela gentilmente cedeu aí, também me autorizou a utilizar o trabalho dela em construção para trazer aqui orientações para a elaboração do trabalho acadêmico e a sua finalização, tá? Então, pessoal, eu vou trazer orientações aqui, utilizando esses dois trabalhos. Não estou deixando aqui os nomes delas, obviamente, para preservá-las, mas elas gentilmente aí me cederam o trabalho. Repare que nos dois casos, são dois trabalhos, repare que nos dois casos são artigos científicos, tá? Isso é importante porque o pessoal confunde muito, eles acham que TCC é uma coisa e monografia é outra. E na verdade TCC é trabalho de conclusão de curso, é uma expressão genérica, e logo o TCC pode ser um artigo científico, pode ser um paper, pode ser uma monografia, pode ser um portfólio, pode ser uma dissertação, pode ser uma tese, e por aí vai. Então, TCC é uma expressão genérica, trabalho de conclusão de curso, né? Então, coisa que eu sempre, quando as pessoas me procuram para auxiliá-las na elaboração de trabalho acadêmico, eu presto também essa consultoria, eu sempre pergunto qual é o tipo de TCC que você vai fazer. Então a pessoa, não é TCC, é monografia. Então isso tem que ficar claro, ok, pessoal? No caso delas, o tipo de trabalho que elas vão fazer são artigos científicos, está mais para artigo de revisão, né? Que é aquele artigo em que você não apresenta necessariamente algo inédito, mas você está discutindo o que já está, você está refletindo sobre o que já está disponível na literatura. Então essa videoaula vai ser muito legal, pessoal, porque aqui eu vou dar orientações de cunho metodológico, conceitual e também de utilização do Word, tá? Porque o pessoal tem muita dificuldade com esse editor de textos, que é, na verdade, o editor de texto mais utilizado, na minha opinião, o melhor. Eu trabalho com Word, muita gente usa, é o mais usado, e o Word realmente é excelente, tem uma infinidade de recursos, tá? Então, estou trabalhando aqui, a minha versão, se eu não estou enganado, é a 2013, tá? Ou 2016. É uma versão assim já um pouco mais arrojada, eu acho ela bem melhor, por exemplo, do que as versões anteriores. Por exemplo, eu trabalho com a 2007 também, mas até o painel aqui já é mais intuitivo, né? Na parte superior aqui, como você pode ver. Você pode recolhê-lo aqui, pode deixá-lo aparecendo, basta clicar aqui em qualquer uma das abas, vem nesse íconezinho aqui no canto, fixar a faixa de opções, e aí você mantém ela fixada, ok? Então vamos lá. Repare, primeira coisa que eu quero observar, que eu quero ponderar com vocês aqui. Repare que aqui as autoras não escreveram ainda a introdução, óbvio. Tá? Óbvio. Erro muito comum que orientandos cometem. É escrever a introdução sem ter produzido o conteúdo do trabalho, né? Aquilo que a gente chama em metodologia de desenvolvimento, né? Então, a gente pode pensar aqui o trabalho acadêmico sempre em termos de introdução, desenvolvimento, conclusão. Você não tem como introduzir um assunto que você ainda não produziu, que você ainda não escreveu. Então, repare que aqui elas anotam algumas ideias, né? Citar quando aulas de arte se tornaram opcionais. Isso aqui foi legal da parte delas, né? Porque
elas deixam aqui colocam aqui uma deixa, digamos assim, um possível ideia para elas trabalharem depois, mas a introdução ela precisa realmente aludir ao que será abordado no trabalho. Então você fazer isso sem ter escrito o desenvolvimento é arriscado. A minha sugestão sempre é não faça isso. Então, primeiro você trabalha os tópicos, ok? Um mínimo de 3 tópicos. Alguns usam a palavra capítulo, eu não gosto, porque acho que a palavra capítulo remete muito ao mundo editorial, né, ao contexto editorial. Aqui a gente está pensando num trabalho, um contexto mais acadêmico, científico, né, embora esses dois contextos conversem, é claro. Então, você tem aí um mínimo de 3 tópicos, tá? E nessa versão do Word que eu estou utilizando aqui, ó, repare que ele mostra esses balõezinhos aqui, ó, do lado direito, que são as observações que eu faço ao trabalho delas, aí dando as orientações que eu estou explicando aqui, que vão servir para elas, inclusive, e vão servir para você que está fazendo aí o seu curso, tá? E que precisa fazer o TCC. O que eu vou fazer? Eu venho aqui em revisão, e aqui eu tenho a opção de mostrar os comentários. Quer ver? Deixa eu localizar aqui. Aqui, ó, mostrar comentários. Então, quando eu clico aqui, ele vai abrir do lado direito. Olha que legal. Ele vai abrir do lado direito. E aqui eu vou comentando essas anotações que eu fiz, tá, pessoal? Eu vou comentando, explicando, e aqui a gente vai poder visualizar alguns cuidados, algumas práticas, né, e alguns erros que se devem ser evitados na elaboração do trabalho acadêmico. Primeira coisa, pessoal, que eu quero mencionar para vocês, que eu nem coloquei aqui nesses primeiros comentários, mas eu vou tomar esse outro trabalho aqui da teologia, vou deixar esse de artes aqui por enquanto, e vou pegar esse aqui, ó, de teologia, da aluna que está concluindo aí o bacharelado em teologia. Eu marquei de amarelo aqui, tá vendo? Ó? São erros ortográficos. Eu não tive a preocupação de marcar todos. O trabalho dela tem muitos erros ortográficos, né? Então eu não tive o cuidado de marcar todos, porque qual é a ideia? A ideia é que o aluno perceba esses erros e faça uma revisão. Se ele não tem condições de fazer essa revisão ele próprio, por não dominar bem, e é o que normalmente acontece, até porque com essa quantidade de erros ortográficos aqui fica evidente que a aluna tem dificuldade com a parte ortográfica. Então qual é o caminho? É colocar para alguém fazer a revisão. Tá? Isso aqui pesa, pessoal, num TCC. Você precisa ter esse cuidado de que o trabalho seja revisado ortograficamente antes de ser entregue para avaliação final. Então, por exemplo, aqui, ó, ela vai... o presente trabalho tem por finalidade discorrer sobre o desafio da recuperação social do apenado. O tema dela é interessante, né? Muito interessante. A ressocialização do apenado como projeto teológico. Isso dá até um livro, né? E ela vai dizer, olha, né, o presente trabalho tem por finalidade discorrer sobre o desafio da recuperação social do apenado dentro de um sistema prisional em estado crítico. Repare, ela não acentua a palavra crítico. E quão negativo se torna, vou até marcar de amarelo aqui, ó, e quão negativo se torna a pena ao egressor, ela quis dizer ao egresso, né? Ou seja, a pessoa que sai sob enfoque na ressocialização. Então, além de erros, né, de palavras escritas erradas, ela também comete muitos erros de concordância, né, palavras que deveriam ter acento e não têm, o próprio Word aqui já mostra, tá vendo? Ó, e vai embora. Aqui, por exemplo, ó, socioeducativos não se escreve mais com hífen. A questão do hífen, pessoal, mudou muito de acordo com o novo acordo ortográfico, ficou redundante, né? De acordo com o novo acordo. Língua portuguesa e seus laços. Então, pessoal, veja só, vocês têm que ficar muito atentos a essa questão. Não entregue trabalho para avaliação final. Não é o caso dela aqui, que eu vou avaliar e dar um feedback. Depois ela vai devolver o trabalho aí sim para a avaliação final e vai para outros avaliadores também. Então, veja só, gente. Primeiro princípio, se você vai entregar o trabalho para a correção final, revisão. Mesmo que você não esteja entregando em definitivo, você ainda vai receber o feedback do orientador, como é o caso aqui desses dois trabalhos que eu estou usando como exemplos. O aluno deve revisar o texto antes de enviar. Isso é importante, porque o aluno tem condições dele próprio perceber determinados erros que ele comete. Todo mundo erra enquanto escreve, né? Todo mundo vai errar enquanto está escrevendo. Eu mesmo tenho muita experiência com escrita, escrevo profissionalmente, mas sempre quando eu reviso um texto meu, eu modifico alguma coisa, eu encontro erros. É normal isso, é normal, tá?
Então, daí a importância de que você revise o trabalho para não entregar ele com tantos erros, como é o caso aqui do trabalho da colega, tá vendo? Tem muitos erros, isso porque eu não marquei, né? Tem muitos erros, então faça essa revisão antes de enviar. Ah, professor, mas eu vou ter que ler isso tudo de novo? Vai, você vai ter que ler. Trabalho acadêmico é isso. Vida acadêmica é isso, é trabalho, né? Não tem moleza, ok? Simples assim. Vamos lá, eu sou cruel. Vamos lá. Ó, voltando aqui ao trabalho de artes agora, ok? Quando as orientandas estão falando sobre dificuldades para o ensino de artes no ensino médio, caminhos possíveis para a sua superação. Então, elas acertaram, deixaram aqui a introdução por escrever, né? Atenção à formatação, né? Isso aqui é importante. Então, aqui, né, você tem o tamanho da fonte está correta, o tipo de fonte a ser utilizado está correto, que é Arial ou Times New Roman. Então, uma coisa importante, pessoal, se você adotou, né, ou se é exigência da faculdade que você adote a Arial, então você tem que usar Arial em todo o trabalho, ok? Um erro muito comum os alunos ficarem mudando de fonte. Não pode, tá? Você inserir uma nota de rodapé, as notas de rodapé também têm de ser na mesma fonte que está no corpo do texto, ok? A atenção aqui ao espaçamento entre linhas, que é de 1,5, exatamente como está aqui, excetuando-se, tá, pessoal? Excetuando-se as citações diretas recuadas em tamanho 10. Aí é espaçamento simples de um ponto aqui, ó, tá? A gente vai ver isso adiante. Deixa eu ver aqui quanto é que tá, 1,5. Você posiciona o cursor, tá vendo? Ó, clica, verifica. Na verdade, pessoal, uma dica muito importante. Isso aqui tem que ser feito antes de você começar a escrever, tá? Não escreva para depois acertar. Foi o erro que as alunas cometeram aqui, né? Elas estão ajustando depois do texto pronto. Ó, por exemplo aqui, tá vendo? Você vê que desconfigura, aqui o espaçamento já está diferente, ó. Então, a sugestão que eu dou, configure o documento primeiro. Eu tenho aqui no vídeo, eu tenho aqui no canal um vídeo que é o seguinte, o título dele é Configurando uma Lauda. Você vai aqui no meu canal, procura, você vai encontrar Configurando uma Lauda. Porque trabalho acadêmico se escreve em laudas, não é em página, ok? Lauda é padrão, página é variável. Você tem vários tipos de páginas. Então você escreve na lauda o seu trabalho acadêmico. E eu ensino como configurar a lauda. É um vídeo pequenininho, com um pouco mais de 2 minutos. Então você configura primeiro e depois você escreve. Inclusive eu falei isso para elas, né? Mas possivelmente elas deixaram passar aí. Então, vamos agora às observações. Repare que eu precisava fazer essas considerações iniciais, né? Repare que aqui, pessoal, eu vou fazer algumas observações que não são apenas, como eu disse antes no início do vídeo. A gente vai abordar aqui questões da formatação do trabalho, questões conceituais e de utilização do Word. Estamos trabalhando aí nesses 3 eixos. Então aqui eu estou dando para elas uma sugestão. Ó. Elas fazem uma afirmação. O ensino médio, como sendo a etapa final da educação básica, tem por função preparar o jovem ou o adolescente para a atuação profissional e também para a vida. Então eu sugiro que elas fundamentem. Sugerir aí a BNCC ou a própria LDB, que aborda essa questão, a finalidade da educação, né, em seus diferentes níveis. Normalmente, aqui no caso delas, educação básica, porque elas estão trabalhando um tema que está dentro da educação básica, ou seja, no ensino médio. Vamos lembrar daquela classificação lá na LDB, ok? Mais adiante, eu coloquei aqui, ó, neste caso, escreva por extenso. Então, é no EM. Não há necessidade de usar uma sigla para ensino médio. Normalmente, a gente utiliza siglas, na literatura se utiliza siglas para nomes de instituições, como por exemplo MEC. Mesmo assim, na primeira citação que você faz, você coloca por extenso e entre parênteses a sigla. Aí nos usos seguintes, aí você utiliza apenas a sigla. Mas quando é nome de instituições, por exemplo, Organização das Nações Unidas, Organização Mundial da Saúde, aí você usa a sigla, tudo bem. Como disse, na primeira citação, por extenso. Mas nas citações subsequentes, você coloca só a sigla, ok? Mas para ensino médio, que é uma nomenclatura, que é uma designação, vamos dizer assim, não é necessário. Então, sugeri que elas não façam isso aqui e, obviamente, aqui elas vão precisar conferir em todo o restante do documento. Macetezinho, atenção, atenção, macetezinho para quem trabalha aí com Word, né? Como é o meu caso aqui. Ela colocou aqui EM, aí eu orientei. Neste caso, escreva por extenso. Ou seja, ela vai ter que conferir em todo o documento. O documento tem ao todo aqui, ó, 8 laudas.
Então, qual a sugestão que eu dou para facilitar a vida? Recursos fantásticos do Word. Teclas de atalho Ctrl L. Quando você clica nessa versão do Word que eu estou usando, ele vai abrir aqui uma janela de navegação, que na verdade é uma janela de busca por palavras. Então, quando eu coloco aqui, ó, EM e dois espaços, né, ó, ele vai me mostrar todas as ocorrências da palavra EM. Aqui do lado eu já consigo ver. Olha que legal, gente. Então, por exemplo, aqui ela utiliza aqui, vamos rolar para ver se aparece, ó, novamente ela utiliza aqui numa citação direta, tá vendo? Ó? Então olha como o Word facilita a vida da gente. Deus abençoe quem inventou o Word. E vai embora, elas vão ter que conferir uma a uma, né? Aparece aqui 71 ocorrências porque essa sílaba em, ela está presente em muitas palavras. Tá vendo aqui, ó? Podem. Eu coloquei o espaço, mas deixa eu colocar um espaço na frente. Pode ser que reduza a busca. Olha que legal, já reduziu para 37. Tá vendo? Ó? Então, EM, ensino médio. Então, ela vai conferir em todo o documento para verificar se há outras ocorrências. Okay? Isso equivale. Eu, no meu trabalho de escrita científica, eu uso muito esse recurso do Word, que é o recurso aí de Ctrl L. Né? Muito bem. Mais adiante, eu coloco para elas aqui, ó, confirme essa afirmação. Elas vão fazer a seguinte afirmação. Né? Entende-se que, normalmente, ao sair do ensino médio, os cidadãos já são introduzidos no mercado de trabalho. Então, levando consigo toda a formação anterior e a construção cultural e humana que lhe foi passada. Então, é um tipo de afirmação que é interessante que a orientanda ela fundamente essa afirmação fazendo citações, porque em trabalho acadêmico, em trabalho científico, e repare que é uma afirmação abrangente, né? Ela está dizendo assim, ó, ao sair do ensino médio, os cidadãos já são introduzidos no mercado de trabalho, mas isso aqui é problemático, porque você tem muita gente também que sai do ensino médio e não é introduzido no mercado de trabalho. Escrever é isso, tá, pessoal? É considerar variáveis relativas às afirmações que você está fazendo no seu trabalho. Então, talvez, ao invés dela usar aqui, né, os cidadãos, que fecha muito, fica muito abrangente demais, ou quando eu digo fecha muito assim, os cidadãos, dá a ideia de que todos os cidadãos. Né? Então ela fecha ali em todos os cidadãos, mas é uma afirmação um pouco peremptória demais, ou talvez abrangente demais. Né? Então você tem que ter cuidado com esse tipo de afirmação em trabalho acadêmico. E é por isso que eu coloco aqui, ó, confirme essa afirmação. Né? Mais adiante, vamos ver aqui. Aqui eu não coloquei nada, mas eu vou explicar. A aluna só colocou a página, mas ela não faz a referenciação do documento que ela está citando, que no caso eu vou até escrever aqui para elas, ó, fazer a referenciação correta. Qual é o padrão que é adotado aqui, pessoal? O padrão que é adotado aqui, nesse trabalho, no modelo da Fabra, ou que pode ser adotado, né? Porque a Fabra também não exige que seja apenas dessa forma, mas o que é mais usual, inclusive, no meio acadêmico, é o padrão, o nome do autor, data, página. Isso no corpo do texto. Tá? Então, aqui repara que ela só coloca a página. Minha sugestão, eu tive a impressão, ao ler o trabalho delas, eu tive a impressão de que elas assim, não, vamos fazer, depois a gente faz as correções. Evite isso. Eu adotei como hábito, no meu trabalho profissional de produção científica, escrever da forma mais correta possível e para reduzir o máximo possível o trabalho de revisão, ok? Então, o trabalho de revisão, quando você deixa tudo para revisão, você, entendo eu, na minha experiência, você deixa aí uma margem maior para mais erros. Então, vai escrevendo e já vai fazendo da forma correta, ok? Aqui no caso, elas estão citando a BNCC. Né? Então, no caso da BNCC, você vai no Google, lá, como citar a BNCC, você vai encontrar formas corretas aí de citação da BNCC. Tá? Quando você cita leis, né, quando você cita portarias, quando você cita decretos, existe uma forma diferente, porque você não cita o nome do autor. Aí a forma é diferente. Você vai colocar ali Brasil em caixa alta, o ano e a página. No caso aqui, ou no caso de leis, você coloca o ano da lei. Mas aí se você faz uma busca no Google, você encontra a forma de referenciação correta, é claro, tomando-se como referência aí, obviamente, a
a BNT, né, que é a normatização aí, que faz a normatização dos trabalhos acadêmicos. Aqui eu faço uma pergunta, isso procede? Ó, ela vai dizer que o ensino médio só passou a fazer parte da educação básica com a aprovação da LDB, a Lei 9.394, né, de 96, a famosa LDB. No título, aí ela vai citar o título aqui, título 3, do direito à educação, do dever, tal, tal, tal. Mas me pareceu que isso aqui é uma questão de interpretação. Eu mesmo fiquei na dúvida quando li isso, achei estranho, e aí eu pergunto, falo, olha, isso procede? Volta lá a LDB. Porque eu, enquanto orientador, eu estou pensando o que também? Eu estou pensando que os colegas na banca podem pensar também, eles podem considerar isso aqui também. Então, ao fazer determinada citação, afirmação, você tem que estar seguro, principalmente citando outra fonte aqui, dizendo o que outro autor ou o que outro documento está afirmando, né, você tem que estar seguro de que realmente esse documento está afirmando isso. Então a LDB realmente afirma que o ensino médio só passa a fazer parte da educação básica com a aprovação, com a sua aprovação em 96. Né, então tem que verificar isso. Observe que aqui o espaçamento entre linhas está errado, né, ela deixou em 1 ponto, quando na verdade o correto é 1,5. E aqui, observe, ó, questão metodológica da formatação do trabalho. Isso aqui é uma citação direta? Não dá para saber. O dever do Estado com a educação. É ela que está comentando a LDB ou ela fez uma transcrição direta? Porque se for uma transcrição direta, da forma que está aqui está errado. Primeiro, ela tem que dar espaço, depois selecionar o texto, e parece que é isso, né? Parece que elas fizeram aqui uma citação. Estou falando ela, né? Elas, porque são duas autoras. Fazer o recuo de 4 centímetros, alinhar aqui, reduzir a fonte para 10 e o espaçamento está correto, que é espaçamento simples para a citação direta, recuada aqui em tamanho 10. Então, se for, tem que ficar assim, ok? Se for, realmente eu não sei, ficou na dúvida, então vou voltar a como estava antes, ok? Marquei aqui em vermelho, ó, tá vendo? Muitos erros, não dá para saber o que é isso. Não, nesse caso aqui, eu acho que foram elas que deixaram em vermelho, né? Ela perguntou aqui como citar. Então, quando você ficar na dúvida sobre citações assim, você pode fazer a busca, fazendo a pergunta mesmo no Google. Você vai encontrar sites especializados que ajudam nisso, ok? Outra coisa importante, ó, elas deixam o texto aqui. Aqui é uma citação direta que elas estão fazendo, mas elas deixam o texto alinhado à esquerda. É um erro muito comum que orientandos cometem em trabalho científico. O texto tem que ser justificado. O espaçamento também tem que ser de 1 ponto. Ok? Para citações diretas. Os elementos textuais do trabalho acadêmico, salvo raríssimas exceções, sempre são justificados. Ok? Guardem isso, orientandas. Sempre são justificados. Não há por que deixar o texto alinhado à esquerda, como está aqui. Ó, tá vendo? Ó, errado. Né? Então o texto tem que ficar justificado. Nos elementos pré-textuais e pós-textuais, né, aí a gente está pensando folha de rosto, nos elementos pré-textuais, né, sumário, folha de rosto, capa, isso aí tudo bem. Agora, até acontece de você, obviamente, você tem ali textos que não estão, por exemplo, lá na capa, folha de rosto, o texto fica centralizado. No caso lá, quando tem capa, né, para artigo científico, normalmente para artigo científico as faculdades até adotam, né, mas quando é publicado lá no periódico não vem com capa, folha de rosto, né, ele já começa exatamente como está aqui, né, ele já vai, título do artigo e resumo. Aqui faltou, inclusive, pessoal, eu não mencionei, né, ó, tem que ter resumo, palavras-chave, e aí sim a introdução, na página seguinte, né. Então, voltando aqui ao que estávamos falando, né? Então, nos elementos pré-textuais, você vai ter textos ali que não estão centralizados, ok? Né? Nos pós-textuais também. E aí uma regra agora, tá, pessoal? Lá nas referências bibliográficas, aí sim o texto tem que ficar, ou na bibliografia, né? Se for só livro e artigo científico, aí é bibliografia. Se houver citação de sites, aí não é bibliografia, é referências, ok? Atenção a esse uso também de termos aí da forma adequada, ok?
Então, se você citou algum site, já não é bibliografia. A palavra mais adequada é referências. Ok? Bibliografia é só quando você está utilizando livro e artigo científico. Então, voltando aqui, a linha de raciocínio. Lá nas referências, você deixa o texto alinhado à esquerda. Ok? Tudo bem, na verdade é norma, o texto tem que ser alinhado à esquerda. Tá? Nas referências bibliográficas. Agora, nos elementos textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão, o texto é sempre justificado. Ok? Outro erro muito comum que o pessoal comete é isso aqui, ó, pessoalidade em trabalhos acadêmicos. Né? Então, ó, ela vai dizer aqui, Barbosa, 2002, nos diz. Então, nos, terceira pessoa aí, do plural, né? Não, é a primeira pessoa do plural. Então, pessoalidade, nós, né, ou nos. Então, você tem que remover a pessoalidade do texto. Como é que você remove a pessoalidade do texto? Ó, eu vou até reconstruir a frase aqui para dar a dica a vocês. Ó. Então, ao invés de colocar aqui nos diz, Barbosa afirma que. Percebe? Você remove a pessoalidade e mantém a afirmação do autor, sem problema. Isso é bacana. O que elas estão fazendo aqui é muito legal. E você tem que trazer autores para dentro do texto. É fundamental o que você está escrevendo. Ok? Mais adiante. Outro erro também muito comum em trabalho científico. Eu vou dizer para elas aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco a fonte para vocês conseguirem ler aí, né, pessoal? Ó, evitem afirmações. Elas dizem o seguinte, ó. Isso nos mostra a pessoalidade de novo, ó. Isso nos mostra que o ensino da arte não tem sido mostrado em todas as suas formas e linguagens, tornando os conteúdos muito rasos. Aí eu vou dizer o seguinte, evitem afirmações peremptórias assim, ou confirmem com dados. Sugiro que reformulem, deixando assim. Aí eu dou a sugestão para elas. Ó. Pode não estar sendo, ou seja, o ensino de arte pode não estar sendo efetuado de modo mais abrangente, como se espera da disciplina, contribuindo assim para o empobrecimento dos conteúdos. Por quê, pessoal? Gente, a educação básica é muito abrangente, são centenas, milhares de escolas espalhadas pelo Brasil. Então, como que você faz uma afirmação dessa? Isso nos mostra que o ensino da arte não tem sido mostrado, mas como não tem sido mostrado? Será que realmente não tem nenhuma escola onde o ensino da arte esteja sendo trabalhado dessa forma? Então, veja, não é por aí. Cuidado com esse tipo de afirmação, ok? Talvez se elas tivessem escrito o ensino da arte sofre com uma deficiência, tal. É plausível, a afirmação é verificável. Né? Não é preciso você estudar, conhecer todas as escolas do país para você afirmar isso. Né? Você tem publicações que já sinalizam para isso. Né? Às vezes os próprios documentos oficiais, eles dão a entender ali as limitações que precisam ser superadas na educação. Então, beleza, você vai lá e faz a afirmação. Agora, da forma como está aqui, é muito peremptório, é uma afirmação muito forte, né? Aqui, pessoal, um erro de natureza metodológica, evite isso aqui, ó. Olha esse espaçamento aqui, tá vendo? Ó? Na verdade, elas deixam aqui uma linha aqui de espaço, ó. Não tem por que fazer isso, tá? Corrigindo, ó. Não tem por que fazer, então corrija, tá? O texto tem que ficar assim, corrido, não tem por que ter essa quebra. A próxima observação é aqui, ó. Eu vou dizer o seguinte, quando for referência à disciplina, ou seja, disciplina artes, deixe sempre com a letra maiúscula, né? São formas aí de destaque, indicação, né? Isso pode ser feito. Aqui eu elogiei a iniciativa delas, porque elas vão dizer o seguinte, o fato da disciplina de artes não ter se tornado uma disciplina de conhecimento não obrigatória, no novo ensino médio, né, que deveria ser no novo ensino médio, nos faz refletir se ela está sendo ministrada de forma adequada nas escolas. Eu vou dizer, ó, excelente incluir este assunto, atualiza a sua pesquisa. Então, mais uma dica aqui, pessoal. Procure colocar informações que sejam atuais, que estejam acontecendo e que são relativas ao que você está escrevendo. É o caso do outro trabalho aqui da colega lá de teologia, que ela está falando sobre a questão da recuperação do apenado como projeto teológico. Em outras palavras, ela vai refletir sobre a contribuição dos projetos de ensino teológico nos presídios. Né? Então, ela cita vários exemplos aqui no trabalho dela, ela vai citar vários exemplos
de projetos que são realizados desta natureza, né, para ressocializar o apenado aí através do ensino teológico. Então, uma coisa muito importante em trabalho científico, o seu trabalho científico tem que ser atual, ok? Às vezes você está escrevendo uma coisa ali que já foi superada há pelo menos 10 anos. Outra coisa importante que eu preciso dizer para vocês, muita cautela, muito cuidado com as fontes que você está usando. Os artigos científicos, preferencialmente dos últimos 5 anos. Livro, ok. Livro, normalmente a gente cita livros, mas se você pode citar, por exemplo, vamos tomar um exemplo aqui interessante. No caso das alunas aqui que estão trabalhando com a questão da arte, na educação básica. Eu até sugeri elas que utilizassem o Libânio. Então você pega lá o livro Didática do Libânio, quase uma bíblia da pedagogia, né? Então você vai utilizar o Libânio, você tem lá, esse é um livro muito antigo, foi publicado lá na década de 90, mas você pode usar a edição mais recente. Então eu, por exemplo, eu tinha a edição de 94, 96, não me lembro com exatidão, agora eu comprei agora uma edição mais recente, agora a minha edição que eu tenho, acho que é de 2013, deixa eu ver aqui na minha página aqui na minha lista bibliográfica, né? Eu tenho aqui uma lista de bibliografias que eu já deixo salva. Tem uma dica para vocês aí, pessoal. Ó. Espera aí, abrindo aqui. Calma aí, gente. O meu Word está com problema. Às vezes ele não abre, tá vendo? Fica assim, ó. Com dor de cabeça isso. Vou tentar de novo, agora foi. Ó, eu já deixo as referências. Essa aqui é uma dica muito importante que eu quero dar para todo mundo que pretende aí continuar estudando, fazendo pós-lato sensu, pós-estrito sensu, ó. Todas as referências com as quais eu trabalho, eu salvo elas à parte, a citação, né, a referenciação. Então, no caso do Libânio, olha que interessante, ó, eu trabalho com o Libânio já há alguns anos, e aí eu tenho aqui, tá vendo? Ó, eu tenho 3 edições dele aqui, ó, 2, na verdade, do livro Didática, né? Eu tenho a edição de 94 e eu tenho a edição de 2013. Então, eu vou, obviamente, usar a mais recente. Tá vendo? Ó, trabalho com a de 2013, tá? E aí, eu deixo para vocês essa dica aí, tá bom, pessoal? Aqui, elas estão citando, ó, muitos pesquisadores, como Ana Mai, deve ser mãe, né? Eu imagino que seja mãe. Eu vou deixar como está, porque eu estou na dúvida. Ana Mai Barbosa, Rosa Iavelberg e outros. Né? Então, perceba, a partir do momento que você traz para dentro de um trabalho científico o nome de um autor, subentende que você está aludindo a alguma obra dele. Então, que obra é essa? Você vai colocar a referência completa lá na página de referências ou bibliografia, mas aqui no texto você tem que colocar entre parênteses o ano da publicação da obra. Tá? Então, se eu estivesse citando aqui o Libânio, como eu mostrei a vocês anteriormente, né, eu iria colocar Libânio 2013. Mas não é o caso, ok? Eu estou só... Vou deixar em vermelho aqui para ficar bem visível para elas. Né? Mesma coisa aqui após a Rosa Iavelberg. Então, muita atenção a isso. Ó, se você quiser ir passando balão por balão, ó, você vem aqui, revisão, próxima. Ele pula para o próximo balão. O Word faz isso. Tá vendo? Ó, aqui elas fazem uma afirmação, no mínimo, curiosa. Jovens que estão mais do que nunca no dilema: o que vou ser quando crescer? E cabe ao professor também orientar esses alunos e fazer parte desse processo. Então, elas estão escrevendo um projeto que se situa no ensino médio. Então, esse tipo de afirmação, o que eu vou fazer quando crescer, não cabe para alunos de ensino médio. É por isso que eu coloquei infantil demais. Né? Meninas, não se ofendam, isso aqui não foi um desdém, ok? É infantil porque esse tipo de pergunta realmente é criança, a gente trabalha isso com crianças, né? Com pré-adolescentes. Então, não cabe para o contexto do trabalho delas, ok? Então, isso aqui é interessante também, porque você tem que ver se o que você está afirmando é coerente com a natureza da sua pesquisa, tá? Esteja sempre atentos a isso aí. Ó, elas fazem uma afirmação interessante. Muitos professores, seja por escolha própria ou por entrar em desacordo com a Secretaria de Educação, ainda tratam o ensino-arte apenas como forma de apreciação. Essa é uma afirmação ousada, né? Qual a base para ela? Né? Fundamente isso. É isso que eu estou pedindo a elas. Ou seja, o que eu quero que elas façam quando eu escrevo fundamentem? Fundamentem aqui é citar autores que estão corroborando o que elas estão falando, se realmente
Outros autores percebem isso e apresentam isso na pesquisa científica, ok? Mais adiante, ó, caberia aqui uma referência aludindo à arte nessa perspectiva. Ó. Elas vão dizer o seguinte: o professor, com uma boa formação, instiga o aluno a atribuir significado à arte, gerando autonomia e vontade de aprender. Aí elas vão dizer: arte é muito mais que apenas desenhos e pinturas. A arte envolve diversas formas de expressão que precisam ser conhecidas e reconhecidas para que surja um mínimo de interesse. Não existe interesse em algo que não é conhecido ou mesmo apresentado. Perceba, elas estão apelando à epistemologia das artes visuais. Isso aqui é fantástico, porém, elas precisam fundamentar. Elas têm que incluir aqui uma referência que confirme isso que elas estão falando, que obviamente elas perceberam isso durante o curso, mas qual é o autor que fundamenta isso? Né? Vamos avançar um pouquinho mais. Né? Daqui para frente, pessoal, eu já fiz algumas indicações importantes e que são bem centrais na elaboração de trabalhos científicos. Eu vou avançar e vou considerar só as notas mais importantes e vou comentar essas notas mais importantes que eu fiz aqui no trabalho delas. Tanto das duas que escrevem aqui o trabalho na área de artes, como da colega que escreve também na área de teologia. Ok? Vamos lá. Novamente a questão dos absolutismos, né? Você tem que evitar afirmações muito absolutas, muito peremptórias. Aqui eu estou dando sugestões no aspecto teórico, conceitual. Ela vai dizer aqui, ó, as aulas de arte sejam prazerosas e que erro de concordância, tá vendo? Ó? Conversem com as outras disciplinas, porque as aulas conversam. É isso que elas estão querendo dizer. Então, aulas, plural, conversem, e não converse, com outras disciplinas. Né? Ou seja, elas estão aludindo à ideia de interdisciplinaridade. Então, valeria aqui uma citação. Então, perceba durante o trabalho os conceitos aos quais você está aludindo. Às vezes o aluno, o orientando, faz isso sem se dar conta. E estabeleça conexões, fundamente, cite autores. Né? Você vai enriquecendo o seu trabalho. Né? Ó, isso aqui... E a questão das referências. Né? Aqui, pessoal, isso é importante. Num trabalho científico, como, por exemplo, um artigo científico, pelo menos 5 livros e pelo menos 5 artigos científicos. Isso pode variar conforme a instituição. Ok? Tem instituições que vão exigir uma quantidade maior ou menor. Vai depender de cada instituição. Eu sugiro pelo menos 5 livros e 5 artigos científicos, no caso dos artigos, de pelo menos publicados aí pelo menos nos últimos 5 anos. Tá? Uma coisa importante, isso para artigo científico. Monografia, você tem que aumentar isso aqui. Ok? Monografia é maior, é um trabalho com mais... Os elementos textuais, normalmente, só os elementos textuais, normalmente as faculdades pedem um mínimo de 25 laudas. Então você pode dobrar isso aqui, pelo menos 10 livros e pelo menos 10 artigos científicos. Tá? Aqui, pessoal, chegamos na parte das referências bibliográficas. Né? Aqui eu coloco referências, porque elas estão citando sites também, né? Páginas da internet. Ó, erro muito comum também cometido por orientandos, mudar a cor da fonte. Né? Graças a Deus eu tenho a visão boa, bato o olho e logo vejo. Né? Gente, trabalho científico é preto, não se muda a cor de trabalho da fonte do trabalho científico. É preto, ok? Não tem por que deixar cinza, azul. A gente faz essas mudanças aqui nas cores para fazer indicação durante o processo de correção. Mas não tem por que você escrever em outra cor que não seja preto, ok? Macete aqui para você configurar a página de referências. Erro aqui, ó, ela tem que começar no início da lauda, ok? Seleciona toda a parte seguinte, né, de referências, vai ser as referências, ó. E aí você faz o quê? Vem aqui no espaçamento entre linhas, deixa o espaçamento simples, layout da página você vai deixar com 12, ok? Só que você não vai dar enter aqui entre as referências como está aqui, ó. Isso não fica horrível, fica um espaçamento gigante. Tá? Você vai deixar assim por quê? Porque no layout da página aqui, ó, o espaçamento entre parágrafos você já fez, você já deixou com 12, então
ele já tem um espaço aqui considerável entre um e outro. Tá vendo? Ó? Então não é necessário. E lembrando, né, ó, erro aqui, ó, erro grave, mudar a fonte. Repare que aqui, ó, o tamanho da fonte, né? Mudar o tamanho da fonte, mudar a fonte, não pode, gente. Tá? Padrão. É Arial, sim. Aí ele mudou para Times. Ah, não, desculpa, eu digitei errado aqui. Arial. E alinhado à esquerda, como eu expliquei anteriormente. Então, a página de referências tem que ser assim. Esse anexo aqui, os elementos pós-textuais, pessoal, eles têm sempre que começar no início das laudas, ok? Igual está aqui, ó, referências. Né? Então você deixa no início da anexo, início da lauda. Nos elementos textuais, introdução, desenvolvimento, conclusão, ou introdução, tópico 1, 2, 3, você faz de maneira contínua. Tá? Agora aqui, alguns trabalhos adotam você pegar, por exemplo, aqui os tópicos, né, e iniciar numa lauda separada. Assim, no início da lauda, deixar no início da lauda. Mas no caso de artigo científico, não. Você pode fazer de maneira contínua. Tá? Monografia, dissertação, tese, normalmente se faz assim. Você pega ali o tópico 1, você inicia ele numa lauda específica. Agora, artigo científico é de maneira contínua. Tá? Então é isso aí. Vamos agora para o trabalho de teologia, dar uma olhada aqui no trabalho de teologia. Já demos aí várias dicas, né, bem legais. E agora a gente vai considerar mais algumas para caminhar aqui para a conclusão da nossa videoaula, tá bom? Vamos lá. Aqui também no de teologia, eu vou pegar as observações que eu considero aqui as principais ou aquelas que a gente não abordou ainda. Ó, como aqui ela está usando folha de rosto, repare que essa informação aqui da cidade, do ano, sempre centralizado, ok? Vamos ver a próxima. Aqui, para quem é da área da teologia, isso aqui é legal. Para quem vai escrever TCC na área da teologia. Repara o seguinte, ela escreve aqui, ó, no Evangelho segundo Marcos, no seu capítulo 16, isso aqui é uma coisa horrível, né? No seu capítulo 16, tanto de se falar quanto de se escrever, né? É uma redundância assim, horrorosa, não tem necessidade disso, isso é uma coisa que a gente ouve muito em pregações, é uma coisa horrível, não tem, é estranho. Você fala capítulo, você já pressupõe que é o capítulo do livro, né? No caso, eu estou falando aqui dentro do sistema de referenciação bíblica, tá, pessoal? Então você vai no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15. Não é verso também, tá, gente? Isso aqui está errado. Não é verso. Porque verso só se usa para o livro de Salmos, ok? É versículo. É uma pequena porção de texto, né? Uma unidade textual pequena. Então, versículo. Verso é porque é poesia, alude a poema, não é o caso aqui, ok? Porque o livro de Marcos não é um livro poético. Não é escrito em poesia, nesse gênero literário. Então aqui é versículo 15. Então, ela colocou aqui porque é vício de linguagem. Então, você está acostumado a falar assim, a gente ouve muito isso em pregação, e aí eu vou dizer, olha, não empregue linguagem de sermão em trabalho científico. O trabalho científico não pode jamais... isso aqui vale também para outras áreas, para além da teologia, tá, pessoal? Tem pessoas que vão escrever trabalho científico e empregam no trabalho científico gírias, linguagem do cotidiano, a não ser que você esteja fazendo uma citação de uma letra de música, de uma fala que você pegou numa pesquisa de campo, e aí você quer manter a literalidade, quer transcrever exatamente como a pessoa falou, aí tudo bem, mas aqui, não sendo isso, não se usa esse tipo de linguagem, ok? É importante que isso fique bem claro. Vamos ver outra... Tá vendo, pessoal, como que tem muitas coisas legais aí para a gente considerar no trabalho acadêmico? Ó, palavras-chave. Né? Repara que ela coloca aqui 587 palavras-chave, né? É brincadeira. O palavras-chave aqui, pessoal, no máximo 5. Tá? Eu vou colocar para ela aqui, ó, no máximo 5 palavras-chave, não mais do que isso. Ó, ela apresenta um dado. A população carcerária diminui. E ela prossegue o texto, mas não fundamenta essa afirmação. Se ela está dizendo que a população carcerária diminui, mas ela tem que estar amparada em algum dado. Qual é a base dela para falar isso?
Ela está colocando um dado, né? Então, para ela afirmar isso, ela tem que fundamentar. Tá? Ela, inclusive, nesse trabalho, ela comete várias vezes esse erro. Ela faz muitas afirmações dessa natureza sem apresentar a fonte. Então, várias vezes aqui eu vou apontar isso para ela. Então, muita cautela quando você apresenta tudo que é estatístico, né, tudo que é quantitativo, você está citando isso no trabalho acadêmico, você tem que fundamentar. Okay? Você aludiu à população, número, você fala... Eu, por exemplo, sou licenciado em História. Você vai fazer uma afirmação de natureza histórica. É importante fundamentar. Né? A questão dos erros ortográficos, que eu já falei. Né? A questão eu coloco para ela aqui. Precisa fazer correções de natureza metodológica. Gente, muitas correções. Por exemplo, aqui o espaçamento entre parágrafos. Tá vendo? Ela precisa corrigir. Você vem aqui em layout da página, isso aqui tem que estar zerado. Eu explico lá no vídeo sobre lauda. Eu vou deixar o link desse vídeo também aqui na descrição desse vídeo, para você ver lá como se configura uma lauda. O vídeo, inclusive, bombou, está com milhares lá de visualizações. Bem, bem legal. Vamos para a próxima. Fazer correções. Questão do texto justificado. Muitas vezes, isso aqui é legal. Ela faz a seguinte afirmação. Diante de toda esta crise, que é gritante nos noticiários nacionais e estrangeiros, de como o sistema penitenciário é um sistema alarmante. Então isso aqui é muito abrangente, porque se ela está falando de noticiários estrangeiros, mas os noticiários estrangeiros estão falando do sistema carcerário brasileiro, né? Qual é o recorte dela? Então ela tem que indicar isso aqui, do que ela está falando. Né? E é muito delicado, numa pesquisa dessa natureza, ela também colocar o sistema brasileiro, o sistema penitenciário brasileiro. Ela até pode aludir a isso, mas com qual sistema penitenciário ela está trabalhando? O capixaba, no nosso caso que estamos aqui no Espírito Santo? Ou ela vai pensar realmente o sistema penitenciário brasileiro? Porque quanto mais você abre, mais você vai precisar fundamentar as suas afirmações. Mais trabalho você vai ter. Por isso que pesquisa, pessoal, o Edgar Morin, no seu livro Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, ele até critica isso, né? A questão da hiperespecialização. Mas é fato que a pesquisa hoje ela caminha com especialização, porque você não dá conta de abordar tanta coisa assim. Então você se especializa, você tem um recorte, e você pode ver que as pesquisas de dissertação e doutorado, desculpa, dissertação que é para mestrado, né? Tese é para doutorado, estou trocando as palavras aqui. As pesquisas de mestrado e doutorado, normalmente elas são um recorte bem específico. Né? Então, por quê? Porque você tem que fazer uma escolha de algo que você dê conta de trabalhar e fundamentar. Tá? Então, cautela com isso aqui. Questão da pessoalidade do texto, que nós já falamos. Né? As citações diretas, ela coloca aqui um versículo, uma referência bíblica, que ocupa 4 linhas. Tá? Outra coisa que ela faz errada, ela desloca e deixa num parágrafo só. Como passou de 3 linhas, é uma citação direta. Então o que ela tem que fazer? Selecionar o texto. Outra coisa, gente, não tem por que sublinhar o texto. O texto está sublinhado, eu não sei por que ela fez isso. Não tem por que fazer. Tamanho da fonte, sendo uma citação direta, 10. Vai recuar 4 centímetros e diminuir o espaçamento entre linhas, ok? Pessoal, parágrafo aqui, espaçamento aqui entre parágrafos, tá vendo? Tá tudo errado, o trabalho dela está configurado todo errado. Ela vai ter que vir aqui layout, ela vai ter que fazer isso em todo o documento. Olha que trabalheira, entende por que eu falo? Para vocês configurarem primeiro e escreverem do que primeiro escrever para depois configurar, por causa disso aí, dá uma trabalheira danada. Eu sou amador, eu trabalho com diagramação como amador, e eu sei o que é isso. É horrível você pegar o trabalho de um autor e você ter que fazer a diagramação. Assim, óbvio, né? Você vai pegar o texto ali do autor, só que muitas vezes o autor ele já manda com uma diagramação, e ele quer que você mantenha algumas coisas ali. Cara, isso dá um trabalho danado. É bem melhor quando você pega o texto já, o texto cru, escrito ali numa lauda, e aí sim você vai trabalhar o texto. Né? Agora, para quem vai fazer trabalho científico, o ideal, quem trabalha com diagramação como eu não tem jeito. Né? Você tem que pegar o texto já pronto.
Mesmo assim, você pode antes passar para o autor uma espécie de forma e pedir que ele escreva nessa forma. Isso ajuda muito você no seu trabalho de diagramador. Agora, o trabalho científico, você tem a opção de configurar antes, né? Então, já configura a lauda, já deixa a lauda no padrão, define fonte, tamanho das margens, já faz tudo, como eu oriento lá nesse vídeo, ok? Pessoal, uma coisa importante, o espaço aqui entre parágrafos, você zerou, né? Tá aqui, você está no corpo do texto aqui normal, não tá dentro da citação direta, um e-mail. O que você vai fazer? Ó, você dá o espaço, repare que o cursor está aqui, ó, né? Você dá o espaço daqui, ok? Não é daqui. Tem gente que faz isso, ó, tá errado. Você tem que dar o espaço daqui, e é a mesma coisa aqui, ó. Não é de dentro aqui do texto que você configurou para citação direta, tá? Então atenção a isso também. Ultrapassou 3 linhas, precisa ser feito como citação direta. Não ultrapassou 3 linhas. Você fez aqui no corpo do texto, ficou em 3 linhas. Coloca entre aspas, fecha aspas, abre parênteses, nome do autor em caixa alta, na verdade o sobrenome, em caixa alta, vírgula, ano da publicação, vírgula, página, tal. É assim que você faz, ok? Vou fazer para vocês aqui rapidinho. Ó. Vamos imaginar, vou pegar uma frase qualquer aqui. Vou pegar ó. As vidas podem sim ser recuperáveis. Só um exemplo, tá, gente? Vamos imaginar que isso aqui fosse uma citação direta. Aí eu vou abrir parênteses, Coser 2020, página 23. Tá vendo? Vamos imaginar que você está citando um livro meu. Coser, que é o meu sobrenome, caixa alta, vírgula, 2020, página 23. Ok? Deixa eu voltar aqui a como estava antes. Prontinho. Prosseguindo aí, próxima. Vejamos o que a gente tem pela frente. Ok, aqui pessoal, ela está na introdução ainda. Né? Então, na introdução, você precisa comentar sobre a metodologia que você emprega no trabalho. Então, na introdução, você comenta sobre, no caso dela aqui, pessoal, o trabalho dela já está caminhando para ser concluído. Né? Ela já escreveu o desenvolvimento. Então, por isso que ela já mandou com introdução e conclusão. A introdução é aquela parte do trabalho em que você comenta qual metodologia você usou, sobre o que você vai falar. Né? Você comenta os objetivos da pesquisa geral e específicos. Não é você abrir um tópico lá na introdução, objetivo geral. Isso você faz em anteprojeto ou no projeto. No artigo científico não, isso está subentendido. Né? Você comenta isso ali na introdução. Nem todos os autores fazem isso, mas espera-se, normalmente as faculdades, para TCC, elas vão pedir isso aí, tá bom? Ó, por exemplo aqui, ó, você conclui sua introdução sem fazer embasamento, fundamentação teórica com citações. Isso aqui é interessante, né? Porque ela escreve a introdução dela ocupa aí quase 2 laudas e ela não cita um autor. Então isso é um erro muito grave. Ela até coloca aqui a referenciação bíblica. Outra coisa, pessoal, que eu não recomendo, fazer citação direta em introdução e em conclusão. Minha orientadora e a banca também, quando eu fiz a minha defesa de mestrado, eu levei um puxãozinho de orelha por causa disso. Então, eu não sei se isso está na norma, tá, pessoal? Mas, particularmente, não recomendo. Não recomendo. Fica aí minha sugestão para vocês, tá? Então, novamente aqui o problema da fundamentação, né? Aqui, pessoal, ela coloca um título em caixa alta, deixa eu ver o tamanho da fonte se está correto, tamanho 12, mas ela não negrita, os espaços aqui, como disse, estão errados, ela vai ter que corrigir tudo, tá vendo? Está em 10 pontos, quando tem que ser tudo zerado, e tem que numerar, e alinhado à esquerda, ok? Ó, não é traço, é ponto, ok? E negrito. Só que ela vai ter que corrigir tudo, ó, tá vendo? Tem que zerar. Aqui, na verdade, até nem se costuma usar muito ponto, né? Pode deixar sem. Deixa eu... Ó, eu coloquei, tá vendo? Ó, este é o primeiro tópico. A pergunta, na verdade. Este é o primeiro tópico, precisa numerar. Ó, o espaçamento que tá errado. E muitos erros ortográficos, né? Então, tem que vir corrigindo tudo isso. Questão de embasamento. Deixa eu ver se temos mais alguma coisa. Sim, isso aqui é interessante, pessoal. Ó,
precisa definir se usa plural ou singular. Esse também é um erro muito comum que os alunos cometem. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, gente. Porque o que acontece? O aluno começa a escrever e aí ele começa, ora ele fala no singular, ora ele fala o objeto, né, de estudo dele, ora ele coloca no singular, ora ele coloca no plural. Então você tem que definir com o que você vai trabalhar. Tá? Ó, erros também de natureza metodológica, ela coloca uma frase aqui que ficou deslocada. Nunca produza um parágrafo com apenas uma frase. Cada parágrafo precisa ter, no mínimo, 2 frases. Tá? Ela coloca, ó, tá vendo o problema? Ó. Aqui, o texto padrão é tamanho 12, ela coloca em 13. Tá vendo? Por quê? Então ela vai ter muito trabalho, ela vai ter que voltar revisando todo o trabalho acadêmico para ajustar isso. Né? Uso de imagens, pessoal. Isso aqui, você precisa numerá-las, ok? Para isso, você vai colocar... Ela até fez aqui, tá vendo? Não tem por que colocar asterisco. Ela coloca figura 1, né? Sempre em caixa alta. O governador autoriza obras, tal, tal, tal. Aí na parte de baixo dela aqui, ó, normalmente se faz assim, tá? Na parte de baixo da figura, lembrando que a figura também precisa estar aqui com espaçamento zerado, ó, tá vendo? Nossa, ela vai ter muito trabalho. Então aqui você vai dar 2 espaços. Ó, olha só, tá vendo? Ela deu um monte de espaços aqui. São erros de digitação. Centraliza, diminui para 10, e aí ela vai colocar aqui a fonte de onde ela tirou. Aí ela vai colocar como que é feito isso, né? Como que se faz aqui. Se ela tirou de um site, obviamente. Né? Deixa eu ver. Ela coloca um título, né? Ela vai colocar aqui o nome do site. Né? Vamos colocar aqui, por exemplo, governo é esse. Se é site, ela coloca em caixa alta, ponto final, abre aqui o colchetes, coloca itálico, porque é palavra estrangeira, site. Fecha o colchetes, disponível em 2 pontos. Ó, tem que usar esse símbolo quando você vai fazer referenciação de um site, ok? O endereço eletrônico, como ela coloca embaixo aqui, ó, esse endereço eletrônico tem que ficar entre esses sinais. Tá? Então vou colocar aqui endereço eletrônico. Eu não tenho um endereço aqui, né? Isso é só uma ilustração. E coloca aqui fechando. Às vezes o próprio Word já hiperlinka ele quando você insere esses símbolos. Ponto final, acesso em, vou colocar a data de hoje, da data que estou gravando, novembro de 2021. Tá? E aí você coloca a fonte. Tá vendo? Ela não faz isso. Em todas as imagens, figuras que ela usa de sites, ela não faz. Ela vai precisar fazer. Tá? Ó, esse erro aqui é interessante. Ela fala, o gênero literário científico, pessoal, não é jornalístico. Ok? Ela vai dizer que os dados fazem parte de um levantamento do monitor da violência divulgado nesta semana. Ah, mas qual semana? Porque o artigo científico, quando é publicado num periódico, os periódicos que publicam artigos científicos, eles nem são datados semanalmente. Eles são datados período, de mês tal a mês tal. Então ela coloca nesta semana, e ela comete esse erro mais de uma vez. O trabalho dela é muito legal, a proposta do trabalho dela é muito interessante mesmo. Porém, tem muitos erros assim de natureza metodológica, conceitual, né, e por aí vai. Então é isso, pessoal. Eu estou parando por aqui. As orientações que eu dou a seguir se repetem, né, no trabalho dela. É basicamente da mesma natureza. Tá? Você pode ver que ela vai repetindo aqui os mesmos problemas que tem no trabalho. Eu faço algumas observações em vermelho para o aluno visualizar. Obviamente ele vai retirar isso depois, né, e precisa fazer aí uma série de correções no trabalho. Por exemplo, aqui, tá vendo? Ela não negrita, né, o tamanho da fonte está correto, 12. Né, e por aí vai. Então é isso, pessoal. Espero muito aí ter ajudado vocês com essa videoaula. Estendemos um pouco aí uma videoaula longa, né? Ficou 1 hora, mas foram vários apontamentos que foram feitos aí relativos a essa parte de construção
de formatação do trabalho acadêmico. Então essas orientações que foram dadas aqui, com certeza ajudarão as orientantes e ajudarão a você também que está chegando aqui no canal e que está precisando aí fazer o seu trabalho científico. Não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like. A gente agradece muito aí pelo apoio.